chegamos ao segundo domingo da Quaresma. Hoje, contemplamos o quanto Deus se faz aliado do ser humano, ao revelar Jesus como o seu Filho muito amado, a quem devemos sempre ouvir. Ao manifestar a sua glória aos discípulos, Cristo nos mostra que, por meio da cruz, podemos chegar à plenitude da vida em comunhão com o Pai. Vamos ficar de pé para dar início à Santa Missa, cantando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar de vosso altar. O perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes a vossa igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos.
Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Irmãs e irmãos, escutemos a voz do Senhor e sejamos obedientes à voz do Pai, que nos pede: ouçam o meu Filho amado. Nesta atitude, vamos acolher a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isto como justiça, e lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão desta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão não enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor.
O Senhor ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco, confiante. É a vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado. Meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os outros discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 2º domingo da Quaresma. Semana passada nós fomos ao deserto com Jesus e lá nós ouvimos o Evangelho nos contando que Jesus havia sido tentado pelo demônio. Hoje nós subimos ao Monte Tabor e entramos na oração de Jesus. Jesus muitas vezes subiu aquele monte, mas só dessa vez quis mostrar aos discípulos a sua luz, quis mostrar aos discípulos um pedacinho do céu, quis mostrar aos discípulos o seu corpo glorioso. E fez isso para prepará-los para o Calvário que aqueles discípulos agora deveriam enfrentar. Entenda bem, Jesus os chamou ao Monte Tabor, os fortalece com a visão do céu, para que eles tenham forças para enfrentar o Calvário, a experiência dura da morte na cruz. É muito interessante essa pedagogia de Deus. Ele vai nos mostrando quem Ele é. Ele nos pede algo, mas nos dá a garantia de cumpri-lo. Deus não é alguém que não tem palavra, alguém que fala uma coisa agora e daqui a pouco desfaz aquilo que falou e já não diz mais e fica mudando a todo instante. Deus é fiel às suas promessas. O texto que ouvimos na primeira leitura de hoje foi uma prova disso. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus já tinha chamado Abraão, que Abraão saísse da sua terra, lá na Mesopotâmia antiga, em Ur dos Caldeus. Abraão deveria sair dali para a terra que o Senhor ia mostrar, e Deus tinha prometido a ele que daria a ele uma enorme, uma numerosa descendência. Abraão foi, deu o primeiro passo. Só que quando Abraão olhava para a sua condição já de idade avançada, a sua mulher idosa e estéril, Abraão pensava: isso não é possível. E Abraão tentou um atalho. Qual foi o atalho? Pegou uma das suas escravas e com ela teve um filho, Agar. Dali nasceu Ismael. Deus falou: não é Abraão, não é do filho da escrava, mas da mulher livre, que eu te darei uma enorme descendência. Abraão, não é do teu jeito, é do meu jeito.
Abraão, não é você quem diz como vai acontecer as coisas. Na aliança comigo, Abraão, eu sou o teu Deus. E no capítulo 15 do texto de hoje, Deus chama Abraão para fora. Olha que lindo o texto, porque é isso que o texto diz, né? O texto diz que Deus chamou Abraão para fora e diz, conduziu Abraão para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Como quer dizer para Abraão assim: ei, Abraão, você confia tanto nas tuas forças, né? Mas olha para a grandeza do Deus que te chama, do Deus que quer ter aliança contigo. Irmãos, Deus diz para Abraão: olha, a tua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu. E assim se fez. Abraão esperou o cumprimento da promessa. Demorou muito para Sara engravidar do seu Isaac. Demorou muito para a promessa se cumprir. Mas as promessas de Deus são assim, elas têm o seu tempo. E eu não preciso ficar apressando o agir de Deus. Deus sabe a hora certa de cada coisa na nossa vida. Ei, querido, escreve isso dentro da sua alma hoje. Deus sabe a hora certa de cada bênção, de cada graça na nossa vida. O Isaac que Abraão esperava, que Sara e Abraão esperavam, não chegou no tempo dele, chegou no tempo de Deus. E veio Isaac, e a promessa se cumpriu. E de Isaac vieram Esaú e Jacó, da descendência de Jacó, as 12 tribos, de uma das tribos, a tribo de Judá, sim, Dan, Neftali, Benjamim, Manassés, Judá, e todas as 12, mas de uma delas veio o povo judeu, veio Jesus, o autor da promessa. Deus é fiel nas suas promessas, não esquece disso. Porque o tentador vai querer muitas vezes. Eu falava na semana passada, e você ouviu a minha pregação aqui, nós falávamos, o tentador, ele quer nos oferecer uma proposta de orfandade. Não, e você vai dizer para ele: eu tenho pai, e o meu pai, ele é fiel às suas promessas. Hoje, ele pediu que Abraão contasse as estrelas do céu. Se você é capaz, conta, Abraão. E a descendência de Abraão se cumpriu. Nós somos essa descendência. Nós somos o novo Israel. Por quê? Porque seguimos Jesus Cristo. Somos seus discípulos. Por isso hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, a primeira pergunta que a liturgia responde para nós é: quem é esse Deus que nós estamos seguindo? Nas madrugadas rezando, nas abstinências, nas mortificações, nas confissões, às vezes frequentes, com os mesmos pecados, mas numa luta de cair e levantar-se. Quem é esse Deus que te chama? Ele é o Criador do céu e da terra. Não esquece disso. Ei, querido, você não está seguindo um amuleto, uma superstição. Você não está seguindo um pensamento positivo que alguém criou. Não, você não está seguindo, não, você está seguindo o Criador do céu e da terra. É disso que a palavra está tratando conosco hoje. E aí, o salmista e também a segunda leitura nos apresentam um pouco o projeto desse Deus. Deus já se apresentou, mas qual é o projeto dele? O projeto é a eternidade. O projeto é a vida que Ele tem para nós, que não vai passar, ainda que a gente viva no tempo, mas a nossa caminhada é rumo à eternidade. E na fé nós somos chamados, a trilhar esse caminho. O salmista, querida Mariana, cantou linda essa melodia. Mariana, parabéns. Cantávamos aqui com a salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Perante quem eu tremerei? Perante quem? Se o Senhor é a minha luz. Não, Deus não está dizendo que Ele é uma lâmpada, que Ele é uma energia que se acaba. E hoje está muito na moda, né? Falar de energia, e a gente fica nessa linguagem física. Não, nós cristãos temos uma outra palavra. Nós não vivemos de energia, nós vivemos da graça, da força de Deus, da vida de Deus, o autor do mundo material e do mundo espiritual. Repare como a tentação fica nos colocando reduzidos à matéria, né?
E está muito na moda, essa pessoa tem uma energia boa, essa não sei o quê, esse ambiente, e a gente vai vivendo assim. Não, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, perante quem eu temerei? E aí o salmista apresenta o projeto de Deus. Ele diz assim no final do salmo de hoje: eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Talvez, irmãos, a tribulação barulhenta dos nossos dias vá, quem sabe, nos desanimando, vai tentando, quem sabe, jogar um balde de água fria naquilo que a palavra semeia, e aí acende o fogo da fé, e aí vem a tribulação e vai tentando apagar, e o cansaço, as lutas dessa vida. Olha para essa palavra, querido, escuta, ei, presta atenção aqui, olha para essa palavra que Deus está te entregando hoje. Fala para a tua tribulação assim: eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Que palavra linda, irmãos, para nos erguer, para nos levantar das nossas quedas, dos fracassos, dos limites da nossa existência, das comparações que ficamos fazendo de uma coisa e de outra, dos insucessos tantas vezes dessa vida. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. E esse é o projeto de Deus para nós, a terra dos viventes, a terra onde não haverá mais choro, luto, dor, morte, onde não haverá mais injustiças, como a gente tem presenciado nos nossos dias. Quantas injustiças da justiça terrena no Brasil e pelo mundo afora. Na terra, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Pois o Paulo apóstolo, na segunda leitura, também nos apresentava esse projeto. Na carta aos Filipenses, Paulo abre o coração. A carta aos Filipenses é uma carta onde Paulo, a comunidade que Paulo se afeiçoou muito, e Paulo fala de coração. Sabe quando você escreve algo do coração e saem palavras às vezes emotivas, o sentimento fala mais forte que a razão? A carta aos Filipenses é isso. Paulo, ele abre o coração assim, ele chega a falar aos meus irmãos a quem quero bem e dos quais sinto saudade. Vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, meus amigos. Paulo não está falando de uma teologia elevada, ele está falando da vida dele, do coração dele. E nessa carta, no trecho de hoje, é o capítulo 3 da carta, Paulo chama a comunidade a olhar para o seu exemplo. E aqui, irmãos, que coisa linda a gente entender isso, que o cristão precisa arrastar outros, o cristão precisa deixar rastro onde outros possam segui-lo. Se o teu cristianismo ainda não está sendo um bom exemplo, desculpa, você ainda não está sendo cristão. O teu cristianismo precisa iluminar o ambiente onde você vive. Repensa um pouquinho, o que está faltando? Aqui Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós demos. Bonito quando a gente tem convicção da fé e não fica se escondendo, sabe? Não, eu sou assim porque eu sou pecador mesmo, ou então no passado já vivi tanta coisa, eu não sou bom exemplo, mas devia ser. Eu não sou bom exemplo para ninguém, mas devia ser, porque a graça de Deus te dá a oportunidade hoje, o perdão de Deus te restaura hoje, a força do Espírito te ergue hoje. Então para com essa história de se esconder atrás de um erro que já passou, deixa para lá. A quaresma, na graça de Deus, é esse perdão que chega, e esse ano ainda mais, no ano do jubileu, o jubileu de 2025 anos do nascimento de Cristo, recebemos ainda mais perdão e graça. Mas Paulo, ele se coloca, então, como esse exemplo: sede meus imitadores. Ei, pai e mãe, você que é pai e mãe, você precisa entender isso. Falar para o seu filho, para a sua filha: filho, filha, você deve imitar o papai e a mamãe. Olha só como a gente vive essa palavra, como a gente é seguidor de Deus, como a gente vive honestamente. Ei, filho, quando chega um ensinamento errado, você vai dizer: ei, filho, filha, não foi isso, você aprendeu de mim, hein? Repare, o parâmetro, a medida é Cristo. E vivendo em Cristo, eu posso ser modelo para os outros. Modelo. É claro que o maligno vai tentar te acusar.
Ele vai ficar tentando te julgar na cara os pecados que você já cometeu. Ele é o acusador, diz a palavra. Jesus não, Jesus é o perdoador. Aquele que abre o coração da sua misericórdia e se derrama em nosso favor. Hoje essa palavra, você, pai, mãe, filho, filha, cada um de nós como cristãos, sede meus imitadores. O bom exemplo, a força de ser bom exemplo, a força de deixar rastro bom, a força de olhar à sua volta e pensar: será que o meu comportamento, minha palavra, minha atitude, aquilo que eu vivo, tem sido um testemunho a favor ou contra o reino de Deus? É isso que Paulo está dizendo: sede meus imitadores. E aí ele termina dizendo aquilo que eu falava do salmista, né? Na terra dos viventes, né? Eu sei que eu hei de ver. Aqui Paulo usa uma outra expressão, ele diz: nós somos cidadãos do céu. É esse o projeto de Deus, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos para construir uma sociedadezinha melhor só, isso é muito pequeno. Tira da sua cabeça isso. É claro que à medida que a gente vive em Cristo, a sociedade melhora, a família melhora, o casamento melhora, relação de pais e filhos melhora, claro que melhora. Você se torna uma pessoa melhor, o ambiente onde você vive vai ser melhor. Mas isso é muito pequeno diante do que Deus tem para nós. O projeto dele não é aqui. Jesus falou isso para nós: o meu reino não é desse mundo. E muitos projetos humanos que nasceram ao longo da história tentaram nos convencer do contrário. Olha aí as formas todas do comunismo, do socialismo, do fascismo e tantos outros ismos que os homens foram construindo e fabricaram verdadeiros infernos para o mundo. Jesus está dizendo para nós: o meu reino não é desse mundo. Seja cidadão do céu, viva como cidadão do céu. Tira da sua cabeça essa perversão da ideologia e de achar que aquilo dali vai te salvar. Não vai. Pelo contrário, às vezes vai criar um inferno onde você vive. A palavra é linda, irmãos, quando a gente descobre essa cidadania, quando a gente descobre que nós somos estrangeiros aqui. E desculpa dar um exemplo pessoal, mas eu já vivi fora do país. Quando a gente vive fora do país, quando a gente é estrangeiro, quando a gente está em outra pátria, a gente sente uma saudade de casa, mas não é casa física. A gente sente saudade da nossa pátria, do nosso jeito, da nossa cultura, da forma com que a gente vive. É isso que acontece como cristãos, é a mesma coisa. Santo Agostinho dizia que saudades, né? Essa saudade que a gente deve sentir do céu, das coisas de Deus. Pois o apóstolo então traz essa palavra linda: nós somos cidadãos do céu. Bom, e aí termina a última leitura de hoje, é a leitura da transfiguração. Jesus então mostra um pouquinho do céu para aqueles discípulos. É lindo perceber que Pedro, João e Tiago, sempre aqueles três, reparem que eles estavam muito com Jesus. Em vários momentos do Evangelho, eles estão junto com Jesus. Em momentos assim, Jesus não leva os 12, leva os três. Por que Jesus levava esses três, né? Ensinando para nós também que a forma de Deus amar é assim, né? A forma de Deus amar é do particular para o universal e não o contrário. Não tem essa história: eu amo todo mundo igual, né? O pai que tem lá tanto número de filhos e fala: eu amo todo mundo igual. Não, cada um é amado do seu jeito, como cada um precisa, com a necessidade de cada um, né? Não tem que haver comparação. Pois aqui os três vão para o Monte Tabor e lá Jesus aparece transfigurado, e aparecem do lado deles as duas figuras mais importantes do Antigo Testamento: Moisés, simbolizando a lei, e Elias, simbolizando os profetas. Jesus, com os dois ali, Jesus está mostrando para agora os discípulos que nele se cumprem a lei e os profetas. Era esse o motivo da conversa. Diz aqui que eles estavam conversando com Jesus, né, sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Ou seja, Jesus mostra a glória para que os discípulos entendam que a sua morte, que vai acontecer, paixão e morte em Jerusalém, faz parte do projeto de Deus, faz parte das Escrituras. Moisés e Elias.
Depois eles desaparecem, Pedro fica lá extasiado, dizendo: Senhor, não queremos nem sair daqui, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias. A gente quer ficar aqui para sempre. Porque quando a gente experimenta o gosto do céu, a gente quer o céu para sempre. Quando a gente experimenta a graça de Deus, nada nesse mundo se compara. Quando a gente prova da graça, já é maravilhoso. Imaginem um dia que a gente experimentar a glória de Deus, né? Pedro, Tiago e João experimentaram a glória de Deus naqueles instantes. Eles queriam ficar parados ali para sempre, nem se preocuparam com eles estavam ao relento, mas eles queriam 3 tendas para Jesus, para Moisés e para Elias. Eles queriam ficar contemplando o céu. E aí acaba aquele momento, eles se afastam, diz aqui o texto, né? Eles ainda estavam falando, aquela nuvem apresenta quem é Jesus para eles, é a voz do Pai: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Ele é a testemunha fiel. Nós não sabemos o que tem do lado de lá, mas alguém que vem do lado de lá nos falou com a sua vida, e é Jesus. Ele é o escolhido de Deus. Escutai o que ele diz, é a palavra que os discípulos escutam naquela nuvem: este é o meu filho amado. O Pai apresenta agora o filho. E ali, né, como lá no batismo, nós entendemos agora a identidade daquele carpinteiro de Nazaré. Ele não é só um taumaturgo que faz curas e milagres, mas ele é a expressão do próprio Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é Jesus, o Filho unigênito do Pai. Terminada aquela linda revelação, enquanto a voz ressoava, Jesus se encontra sozinho, os discípulos atônitos, calados, sem palavras diante do espetáculo que eles viram, a luz que eles viram do céu. Não contaram nada naqueles dias do que tinham visto, e eles vão agora voltar à vida normal, descer do monte e continuar o seu cotidiano. O que é que essa palavra termina ensinando para nós? Que a oração que você está fazendo aqui agora, escuta, ei, a oração que você está elevando a Deus hoje, desde que você chegou aqui na missa, no altar do Senhor, teu encontro com Deus, ele precisa ser o teu Monte Tabor. Você contar para os seus amigos no dia de hoje, falar para as pessoas: eu fui ao Monte Tabor hoje, eu experimentei a palavra de Deus em mim, a palavra ardeu meu coração, queimou, Deus me mostrou algo que eu não estava enxergando. Você precisa adorar Jesus nessa missa hoje, na tua oração em casa, quando você fecha a porta do quarto e você dobra teus joelhos, adorar o Senhor ali, e ali é o teu Tabor também. E na experiência do Tabor, Deus vai te preparando, Deus vai te forjando para os calvários da vida. Quais serão? Quais já foram e quais serão? Não sabemos quais ainda virão, mas Deus vai nos preparando para o cotidiano. Pensa nisso hoje, diante desses ensinamentos todos que a palavra de Deus tão rica nos deu. A igreja com essas 4 leituras, alimentando a nossa alma, para dizer: filho, levanta a cabeça, vai, segue adiante. Filho, filha, tua semana vai ser abençoada, porque você vê o Monte Tabor, você experimentou a graça, e você vai ter força para vencer nas lutas do teu cotidiano. A igreja como mãe nos dá esse alimento, e é lindo, em cada missa que nós vamos, a igreja vai nos alimentando e vai nos alimentando, e continuamos a nossa quaresma nesse deserto do mundo, né? Onde a nossa confiança, a nossa segurança estão no Senhor. As nossas confianças e seguranças estão no Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Hoje, de forma especial, nessa semana dedicada a São José, vamos pedir a São José que interceda por nós. São José nos ajude nesse caminho. Ele que enfrentou o deserto tantas vezes, numa das vezes com Maria grávida, né? Como estava a nossa cantora aqui grávida, hoje veio aqui cantar o salmo, né? Maria grávida, José vai com ela, deserto adentro, né? Saindo da Galiléia, vai para a Judéia, sobe as montanhas, porque lá em Belém tinha que cumprir a profecia. Depois tem que fugir de Herodes, atravessa o deserto todo, vai para o Egito, né? E daí por diante, José é esse modelo maravilhoso para nós, modelo de trabalhador, modelo de homem honesto, homem casto, homem puro, homem santo.
homem que foi o primeiro nesse mundo que viu o rosto do Filho de Deus. Que São José, nessa semana dedicada a ele, interceda especialmente por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus agora as nossas preces e digamos todos juntos: iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Transfigurai a vossa Igreja, Senhor, para que esta quaresma a ajude na constante conversão ao Evangelho e na fidelidade à sua ação missionária, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Transfigurai a sociedade, tão marcada por ganâncias, desigualdades, discriminações, discursos e atitudes de ódio, para que a cruz de Cristo oriente os nossos passos, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Transfigurai a nossa comunidade, reunida em torno do mistério pascual de Jesus, para que saibamos reconhecer nos irmãos e irmãs a face de Cristo, mesmo quando desfigurada pelos sofrimentos, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Transfigurai a nossa sociedade, muitas vezes marcadas pelo utilitarismo e pela cultura do desgaste, para que a campanha da fraternidade deste ano gere em nós novas maneiras de orientar a vida, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Por todas as intenções colocadas diante do altar, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Todos esses pedidos, ó Pai, nós te apresentamos, em nome de Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Mas tu me amas e
irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora da caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Estas oferendas, Senhor, apaguem os nossos pecados e santifiquem os corpos e as mentes dos vossos fiéis para a celebração da Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor, e com o testemunho da lei e dos profetas, nos ensina que pela paixão chegará a glória da ressurreição. Por isso, com as forças celestiais, vos celebramos sempre aqui na terra e proclamamos sem cessar a vossa grandeza, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue,
Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, por quem nós rezamos hoje pela sua saúde, nosso bispo Joel, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Nós comungamos, Senhor, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar dos bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Podemos ficar sentados por um minutinho? Temos alguns avisos. Queria convidar, hoje temos a devoção das 1000 Ave Marias, a partir das 13 horas. Então, de 1 até as 5 da tarde, se você puder e quiser, venha rezar um terço hoje conosco. Quarta-feira, temos a festa, solenidade litúrgica de São José. Então, a nossa missa será às 18 horas. Se você puder, também venha. É um dia importante da nossa fé, um dia de homenagear São José, esse grande exemplo da nossa fé. E nesse dia também, eu estarei lançando aqui no auditório, farei uma palestra às 19 horas, o meu novo livro sobre São José. São José, uma visita ao carpinteiro de Nazaré. Espero que você leia, que você goste, que te ajude na tua devoção a São José. Tá? Sempre, às vezes, São José fica muito esquecido na vida da igreja e nós precisamos de tempos em tempos recuperar essa devoção. Pois é um livro muito simples de espiritualidade, em que a gente vai citando alguns fatos da vida dele e também, ao final, um pequeno devocionário sobre São José. Tá bom? Então, quarta-feira, 19 horas, farei essa palestra aqui no auditório do Centro Pastoral. E se você puder e quiser, será uma honra recebê-lo para esse momento também de assinatura dos livros, nesse lançamento. Tá bom? Quem não puder, no sábado, às 15 horas, eu estarei lá na livraria Casa de Maria. Isso, vai acontecer um momento de lançamento lá, Galeria Teresópolis. Então, quem estiver por ali também, o convite está aí, está feito. Sábado, 15 horas. Bom, queria lembrar que ainda dá tempo de fazer as inscrições para a consagração a Nossa Senhora de Fátima, que vai acontecer no mês de maio, e agora até o dia 18, nós temos ainda inscrições abertas. Padre, como assim? O que eu posso fazer? Não sei o que é isso. É a consagração a Nossa Senhora sobre o método de São Luís Grignon de Montfort, para se tornar mesmo escravo de Maria, servo total de Nossa Senhora. Então, estudando o livro da Tratado da Verdadeira Devoção, a gente então faz a consagração a Nossa Senhora. Agora o terceiro convite para as mulheres, Caminhada de Emaús Feminina. Então estão abertas as inscrições, 28, 29 e 30, um final de semana maravilhoso da caminhada. Então quem quiser fazer, ainda tem ficha. No final, procura ali o balcão da pastoral e pegue maiores informações, tá bom? Também estão abertas as inscrições para a Romaria Aparecida do Norte, que vai acontecer em agosto. Quem quiser ir conosco, só procurar a secretaria da igreja, tá bom? Deixa eu ver, o que mais? Último aviso. Como estamos na quaresma, todas as sextas-feiras nós rezamos a via sacra aqui na igreja. Então, se você quiser vir rezar conosco, venha sempre às 19 horas. Sexta-feira, dia da Paixão de Cristo. Então, toda sexta-feira da quaresma, tá bom? Vamos ficar em pé agora e nós vamos chamar os aniversariantes aqui à frente. Queria também chamar os pais com a Maria, tem um mês de nascida, tão pequenininha, Vem para cá porque ela vai ser apresentada também. Tem mais alguém aniversariando? Vem para cá quem está aniversariando essa semana. Cadê a Maria? Está aí com os pais dela. Tem um mês, é um bebezinho, deixa eu ver se está aí. Não está não? Me disseram que ela estava por aí, deixa eu ver. Não, acho que foi um bilhete falso que me deram, viu? Ah, está aqui, está no colo do pai, olha só. Vamos então abençoar os aniversariantes e apresentar diante de Deus essa linda criatura que depois vai ser batizada, se Deus quiser, e se tornará filha de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, derramai esses filhos e filhas que celebram mais um ano de vida, de matrimônio. Abençoai Maria, um mês de nascida. Derramai sobre eles, Senhor, a vossa bênção, a vossa graça e a vossa paz, afastando da vida deles todo o mal, toda a adversidade,
dando a eles a vossa graça e a vossa paz. Desça sobre esses filhos a vossa bênção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir os aniversariantes. Quantos aniversariantes, meu Deus, que beleza, gente. E o que o padre sempre reclama? Nenhum pedaço de bolo para ele, né? Oh, meu Deus do céu, que tristeza, tá vendo só? Olha, parabéns, viu? Outros aniversariantes, né? Vem cá, papai, traz aqui a Maria apresentar para a comunidade aqui. Olha só, gente, coisa linda, 1 mês de nascido. Olha, vamos aplaudir? Tão pequenininho, o padre está todo sem jeito aqui para pegar, né? Que parabéns, viu? Deus abençoe. Vamos agora invocar a bênção de Deus ao final dessa celebração. Lembrando que depois da missa a nossa cantina está funcionando e a gente pode passar depois de fazer um lanche, se confraternizar e conversar um pouco, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoai generosamente, Senhor, os vossos fiéis e fazei-os aderir ao Evangelho do vosso Filho. Possam desejar sempre um dia felizes alcançar a mesma glória que Ele revelou aos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Um ótimo domingo, ótima semana a todos. Pedir um grande aplauso para o nosso coral lá em cima.